Se a Comissão Nacional de Eleições, se o Conselho Constitucional brincar com o povo, na província de Manica não haverá eleições. Estúdio, ele disse o seguinte, que este documento não tem nada a ver. É um documento apenas que confirma que a coligação Aliança Democrática está inscrita. Não confirma a legalidade da CAD. Se a CAD é legal, não é legal. Isso era apenas para inscrição. É a retórica, é a narrativa do nosso convidado, Hélio Langa, que por sinal é meu primo ou meu irmão, porque eu sou Muyanga e ele é Langa, e nós sabemos que Langa e Muyanga é a mesma coisa. Obrigado, doutor Langa. Mais uma vez, bem, a CAD usa o socorro disto. Claramente, nós vamos ver ali que, primeiro, se o mandatário, já havia esse edital, se o mandatário da CAD fez questão de atender aquelas que foram as notificações da CAD anteriormente, então a CAD está ciente de que, de fato, aquele documento serve para uma determinada etapa. O que é aquele documento? É como quando você é solicitado um CV e os documentos anexos, como a certidão, o certificado e outros, não é? Numa empresa. Você vai deixar lá os documentos. E eles dizem, ok, você trouxe o currículo e trouxe o certificado e outros documentos que são exigidos, como a declaração do bairro, etc, etc. Então, mas depois, que é a confirmação de residência. Mas depois eles ficam a analisar os documentos. E eles podem dizer que não. Podem detectar que o certificado que você submeteu é falso. É o que está acontecendo aqui. Então, a edital refere-se à inscrição. A inscrição foi aceita. Porque... Não se refere à legalidade ou não da CAD. Da CAD, não. A CAD podia ser ilegal. Sim. E ir se inscrever. Mas ela levou lá os documentos todos que foram solicitados. Agora, se aqueles documentos estavam em dia, estavam fora de prazo, isso aí já não tem era nada outra, a ver. é uma outra etapa. Ok. Então, tem razão de dizer. Olha só, o doutor Langa está a trazer uma outra narrativa. Ele diz que toda instituição recebe documentos para a sua inscrição. Você vai se inscrever, eles recebem, porque são requisitos. Desde que você leve os requisitos necessários para a inscrição nessa tal instituição. Agora, se há falha aí no BI, naqueles requisitos, se você não autenticou algum documento ou não, isso vai ser apurar depois. Mas o que conta é que a instituição recebeu os seus documentos. Mas olha assim, recebeu os documentos e ainda publica. não, mas isso é de lei. Mas é de lei. A lei prevê que assim seja. Agora, eu quero só chamar a atenção ao povo moçambicano, que é a questão de que, durante este processo todo, depois desse edital, sim, mesmo assim, a CAD fez questão de ir suprindo aqueles que foram as solicitações da CNE, não é? Então, isso é um reconhecimento tácito de que, de fato, a ação que a CNE estava a desenvolver depois de ter publicado esse edital é legal. Agora, tendo a própria CAD não tendo conseguido, portanto, resolver, por exemplo, a questão relacionada com o convênio, depois de ter sido formalizado na CAD. Porque a ilegalidade da CAD está mesmo, mais ou menos na legislação do convênio. Então, olha foi submetido 30 dias depois, quando na verdade a lei diz que são 15 dias. Entre a CAD, são essas questões que... a CNE e o meu convidado Langa, meu primo, quem que está a mentir? Entre a CAD, a CNE e o meu convidado Langa, quem que está a mentir? Agora vamos olhar para o histórico. O histórico da CNE. Tivemos as eleições autárquicas e percebemos como é que a CNE esteve envolvida em vários ilícitos. Então, para se trazer uma questão dessa, a CAD, que é esta coligação, que nós ainda não ouvimos falar de irregularidades ou ilícitos, ou formas de tentar manipular, de manipulação e tudo mais. Nunca ouvimos falar, mas a CNE em particular é uma instituição que já temos indícios, por conta das eleições passadas, que já esteve envolvido em várias situações de irregularidades eleitorais. Então, só para responder essa pergunta, eu afirmo
taxativamente, ou com a máxima certeza, que a CAD não está a mentir. Não, isso significa A CAD que não está a mentir. Muito bem, a CAD não está a mentir. Quem está a mentir é a CNE. E o teu primo. E o meu primo. Yeah, Obrigado. mas é assim, Prepare-se. eu lamento bastante. Mas não podemos usurpar. Ele ainda Sim, não sim. falou. Não, já só estamos em outras ondas. Tem 30 é um ponto segundos. de ordem. 30 segundos. Eu queria lamentar. Eu sei que é duro falar a verdade. É difícil falar a verdade. E algumas pessoas falam apenas para ter likes, para serem aplaudidos pela audiência aí, mas que não é verdade. E nós não podemos ensinar o nosso povo a aceitar coisas que não são reais, não são Não verdadeiras. é verdade o que a CAD está a dizer. A verdade tem que ser dita, a verdade tem que ser assumida e tem que ser aceita. Ok. Agora, quando nós só aceitamos a verdade quando nos beneficia, como quando, por exemplo, o Venâncio Mondlane veio elogiar o Conselho Constitucional por ter, portanto, validado as suas pretensões a quando do coiso, da questão das eleições autárquicas, aceitou o seu processo, tudo mais. Essas questões todas não podem ser assim. Nós temos que ser verticais. Ser vertical é o quê? É aceitarmos as coisas como elas são. E o que é que está a acontecer neste momento? O Elvino Dias, que é um advogado reputado, ele sabe que aquilo que ele fez ali não é honesto. Está a mentir para o povo. Está a mentir, está a manipular o povo. Está a levar o povo a acreditar numa coisa que ele sabe que não é verdade. Obrigado. Então, Mapera, vamos aí. Isto não pode vamos ser aí, Mapera. no nosso país. Prepara aí seus celulares aí em casa, porque daqui a pouco eu tenho que atender. Eu devo atender ao meu povo. A verdade é que tenho aqui um jovem chamado Sérgio. Diz que o Dr. Langa está a perder seu prestígio porque o documento foi publicado no boletim da República. Sérgio, vai anular a deliberação da CNE? Será? Muito bem, vamos aí. Bom, eu penso que em termos de documentos estamos a dar muitas voltas, mas é preciso compreender que há etapas em qualquer processo. E mesmo para um processo, vamos lá dizer, de exame de admissão na faculdade, há um momento de inscrição e durante o processo, se identificasse que os certificados que tu apresentaste não estão em conformidade, naturalmente que haverá uma sanção sobre isso. Agora, é preciso compreender uma coisa. A leitura que o adérito está a fazer aqui é em relação ao processo da CAD que foi chumbado pela CNE. A leitura é a interpretação daquilo que a CNE está a dizer. Okay. Não é o posicionamento do partido do MDM, eu repito, sublinhado e em letras garrafais. O adérito não tem nada contra a CAD, o adérito não tem nada contra o Venâncio Mondlane. Você não tem nada contra a CAD, nem contra Venâncio Mondlane. Muito pelo contrário, nós gostaríamos que estivéssemos todos, porque é uma forma de fazer pressão ao governo do dia. Mas como é que olha para a fundamentação ou a reação da própria CAD em relação a esta exclusão? Um detalhe rápido mesmo, de 15 segundos. E é importante perceber uma coisa. A CAD, este processo todo, estão a gastar muitas forças que deviam concentrar-se em rebater aquelas questões da CNE para que, quando apresentarem no Conselho Constitucional, apresentem coisas com solidez. O mesmo que aconteceu com o Venâncio durante o processo com a Renamo. Levou muito tempo a discutir com a Renamo, quer ir ao Congresso, mesmo sabendo que não tinha pernas para andar, e depois veio e encontrou-se nessa situação. E digo mais, Venâncio Mondlane tem condições sim de concorrer a independente. David Simango ganhou eleições na Beira independente, sem nenhum partido. E ainda governou durante 5 anos com oposição da Renamo e da Frelimo. Tenho uma pergunta direta para si. Se Venâncio Mondlane vencer as eleições em Moçambique, assim como ele está, sem nenhum partido, sozinho, o povo decidir, vamos votar as presidenciais, Venâncio Mondlane fica presidente da República. Há viabilidade para Venâncio Mondlane governar este país, tendo em conta uma Assembleia da República da oposição praticamente, Frelimo, Renamo, MDM, juntam-se todos e não há governo. Qual é a sua opinião em relação a isto? No caso das presidenciais, é possível? Eu depois sustento, sim, há condições. Há condições. Vamos ao exemplo de Portugal. A aliança que venceu lá as eleições não tem a maioria absoluta. Do Luís Montenegro. Luís Montenegro está a negociar, quer com o PS e até, em alguns casos, com o Chega, mesmo não sendo do mesmo partido. O MDM defende o Moçambique para todos. O interesse nacional estará sempre em cima da mesa. O MDM
nas eleições passadas, tirando as primeiras do David Simango, estas últimas, mesmo o Cariz que encontrou o barco no meio, não Exato. tinha lá a maioria absoluta. Tinha Exato. que negociar ou com a Renamo ou com a Frelimo. Mas tudo dentro do interesse do povo. E há condições. O que não pode acontecer aqui é Venâncio Mondlane e seu grupo perderem forças em gastar todas as forças com a população, com o povo, com a CNE, ataques, e é isto que depois vai fazer com que vai parecer que haja perseguição. Enquanto Porque não há nenhuma perseguição. Obrigado, pode não Mapera. haver perseguição. Obrigado, Mapera. Foi muito didático o que você acabou de dizer agora. Foi muito didático, porque a pergunta, os próximos debates televisivos serão em torno desta questão. Como é que Venâncio vai sozinho? Imagine que o Conselho Constitucional agora tome a mesma decisão que a CNE tomou. Venâncio Mondlane continua. E quem vai lhe suportar? Então, essas são as questões que, ao nível da mídia e dos debates políticos, vai ser a tônica. Hein? Então, ainda bem que você trouxe esse exemplo e acabou também despertando para esta questão. Obrigado por esta posição. Vamos aí, ilustre Eu só a queria palavra. chamar a atenção que há uma necessidade de algumas instituições, sobretudo da sociedade civil, alguns órgãos, como por exemplo a Ordem dos Advogados, em casos desses, não é? Que de fato são questões que preocupam, não é? a população, deviam intervir e esclarecer de uma forma didática, não é? Sendo, portanto, uma organização competente que entende de matérias de direito e que é sequer imparcial, não é? Esclarecer de forma didática ao povo, para que não haja espaço para estas várias interpretações, manipulações e todo um conjunto de aspectos que isso faz um aproveitamento político. Então, estão a colocar as pessoas umas contra as outras, quando na verdade as pessoas sabem qual é a verdade. E a verdade aqui é que os processos do CAD não foram bem tratados, mas podem ser tratados de uma outra forma, de forma que esta organização possa... Então acredita que a CAD foi maltratada? Não, maltratada por quem? Ela é que não tratou bem os processos. Não é a CNE que maltratou a CAD? Não maltrataram por quê? Por que não maltratou os outros? Muito obrigado. Vamos aí. Eu quero atender a 3 pessoas agora. DJ Fly vai me perdoar, mas eu quero atender a 3 pessoas. E falando nisso aí, na Ordem dos Advogados, há uma imagem que está a circular nas redes sociais de mais de 7 advogados que parece que estiveram todos contra Venâncio. 7 advogados de renome. Eu já tenho a imagem. Amanhã eu vou trazer esse assunto. 7 advogados de renome na praça estiveram lá todos contra a coligação. Amanhã, meu caro. Amanhã. Obrigado, ilustre. Há indicações também de que a candidatura da CAD... Fala o microfone. Há indicações de que a candidatura da CAD foi chumbada por 2 partidos lá dentro da CNE, que foi o Partido Renamo e o Partido Frelimo. São essas indicações que houve-se nos corredores. Também gostaria de salientar que o Venâncio Mondlane, ainda as possibilidades dele se ajuntar a um outro partido político, por exemplo, como o MDM, não estão esgotadas. Exato. De haver consenso, Então, o MDM é o único partido que Venâncio Mondlane pode suportar a candidatura. Existe um relacionamento muito amigável do presidente Lutero Simango com o próprio Venâncio Mondlane. Não existem rixas. Muitas pessoas pensam com a saída do Venâncio Mondlane da MDM é que há rixas. Não existe rixas. A postura do presidente Lutero, já em televisão, tanto fora da televisão, mostra uma simpatia com o Venâncio Mondlane. Não simpatia de apoio, mas simpatia de reconhecimento. O MDM pode ser a saída de Venâncio Mondlane. Podemos ver o Venâncio Mondlane a ser apoiado, a sua candidatura, se na CAD for inviabilizada. A mesma coisa que aconteceu nas eleições passadas. Quero atender. Boa noite, seja bem-vindo ao programa. Alô, boa noite. Muito bem. Dizia, a mesma coisa que aconteceu nas eleições passadas, quando a Renamo tentaram inviabilizar a Renamo, a maior parte dos membros do MDM de informar que nas eleições passadas, as eleições autárquicas, vimos grandes quadros do MDM a irem para lá a levar editais para comprovar a vitória da Renamo em outras autarquias. Então, isto quer dizer, na luta pela democracia, quando percebemos que não são todos que estamos a conseguir ir tirar o ladrão do lugar, podemos nos unir e ir uma pessoa representar todo o grupo para tirar. E essa pessoa, nesta altura, é o Venâncio Mondlane. Eu acredito que se haver uma sentada com o presidente Lutero Simango,
eu acredito, pela lógica que ele traz nos seus comentários, nos seus discursos, que pode haver um consenso neles os dois para fazerem nós experimentarmos democracia neste país. Obrigado. Langa? É importante, de fato, que no nosso país haja e comece a haver, de fato, seriedade da parte dos políticos. Não manipulem o povo, não manipulem as pessoas que, de boa fé, vos seguem como políticos. Digam a verdade às pessoas para que as pessoas possam confiar. A mentira tem perna curta. Então, você mente hoje, mas depois o povo vai descobrir que você estava a mentir. O povo vai ficar a saber que você estava a manipular para alcançar o seu objetivo particular. É importante que você deixe de mentir e diga a verdade às pessoas. Então, isto é o que eu tenho a dizer a todos aqueles que se propõem a fazer política neste país. Dizer a verdade, sempre e sempre a verdade. Muito obrigado. Mapera? Bom, em tempos nós vimos Gilberto Mendes a sair do teatro para a política, mas parece que o nosso amigo Elvino tem que fazer o sentido contrário, porque em vez de dedicar-se a trabalhar para apoiar o Venâncio Mondlane, ele na verdade está a ser uma pedra de tropeço. Eu aconselharia até o Venâncio Mondlane ou a procurar uma outra assessoria jurídica ou a falar com o advogado dele para se concentrar naquilo que é essencial, porque ainda há uma luz no fundo do túnel e nós, como MDM, queremos que todos os atores, gostaríamos até que uma Bot estivesse, a RD estivesse, o Yacoub, que só tem um partido na maleta dele, também estivesse, porque é a festa Yacoub Sibini só tem partido na mala. É a festa da democracia e nós queremos que todos estes participem.